Saudações a todos, sejam bem-vindos a uma videoaula que vai falar aqui sobre a mini pauta no Excel, a criação de uma mini pauta no Excel. E para que o vídeo não se torne muito comprido, então vamos já agora começar com a explicação. Nós vamos começar aqui com praticamente a estrutura da mini pauta, com o número do aluno, o nome do aluno também. E nota que nós ao escrevermos ele passa aqui a coluna B e vai para a coluna C. O que é que nós podemos fazer nesses casos? Nesse momento ele pertence à coluna B, mas como não serve, então ele afastou, o conteúdo afastou até a coluna C. Mas se nós vermos até aqui nessa parte da coluna B e dermos duplo clique, então ele ajusta a tabela ao nosso tamanho. Podemos fazer dessa forma ou fazer isso de forma manual. Por exemplo, eu clico aqui e vou arrastando até ele ajustar o seu tamanho. Por outra, nós vamos colocar aqui o sexo masculino ou feminino. Vamos colocar o ano de nascimento, que é um detalhe muito importante. Já sabemos como ajustar aqui, então vamos ajustar aqui e aqui vamos colocar a idade. Vai nos ajudar a exercitar aqui uma fórmula já. Por outra, aqui vamos colocar agora o MAC. Vamos agora para os dados que nós precisamos numa mini pauta: nota da prova do professor, nota da prova trimestral e a média trimestral. Reparem que esses dados são necessários tanto no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então nós vamos copiar e vamos colar aqui deste lado e aqui também. Por outra, o que é que nós vamos fazer? Vamos agora aqui unir as células. Eu vou selecionar essas 4 células aqui e a partir desse momento vou para o menu página inicial. Nesse caso eu estou a usar o Excel 2016, vai aparecer aqui no menu página inicial e vou escolher essa opção mesclar e centralizar. Em alguns computadores vem unir e centralizar de acordo à linguagem escolhida pelo utilizador. Então no meu caso está mesclar e centralizar, eu vou clicar e ele vai transformar as 4 células em uma única célula. Feito isso, também vou para aqui para o segundo trimestre, vou selecionar até o MT e a partir daí vou escolher a mesma opção, mesclar e centralizar. O mesmo farei aqui com o terceiro trimestre, mesclar e centralizar. Neste momento eu posso já também fazer colocar aqui uma outra opção muito importante, que é mesclar e centralizar com as células de cima também, para que ele esteja ao mesmo nível das outras células que foram unidas e centralizadas aqui anteriormente. Então vou mesclar, centralizar e aqui eu tenho várias opções. Nesse momento ele está alinhado embaixo, eu vou alinhá-lo ao centro para que ele, como ele transformou as 2 células numa única, então vou colocar ao centro para que esteja com melhor estética. O mesmo vou fazer aqui com o ano de nascimento, vou mesclar e vou alinhar ao meio. Aqui no sexo vamos tentar fazer um exercício um pouquinho diferente. Vamos colocar, neste caso vamos unir com a célula C4 e a partir daí mesclamos e centralizamos, mas neste caso vamos virar a letra. Vamos aqui para essa opção AB, orientação da letra, vou clicar e vou girar texto para cima, neste caso nessa ordem que aparece aqui. Ao clicar ele aparece dessa forma e nesse momento está feito. Vou fazer aqui com o nome do aluno mesmo que eu fiz com o ano de nascimento e a idade, vou mesclar e centralizar e vou alinhar ao meio. E o número também farei o mesmo, mesclar e centralizar e vou alinhar ao meio. Feito isso, então eu posso agora formar a minha tabela. Vou formar a minha tabela para que as linhas estejam mais visíveis. Nessa mini pauta eu simplesmente vou trabalhar com 5 alunos. Então eu vou para aqui, vou selecionar e vou para a opção todas as bordas. Clico e aparecerá aqui as bordas bem definidas. Como estas notas aqui são referentes ao primeiro trimestre, então vou colocar primeiro trimestre. Do outro lado vou colocar segundo trimestre e do outro lado o último vou colocar terceiro trimestre. Feito isso, agora vou ajustar aqui o número. Não precisamos desse espaço todo para o número, então eu vou ajustá-lo aqui para um tamanho que seja suficiente para o dado que eu preciso. Mesmo vou fazer aqui com a coluna sexo também
e também a coluna idade. Feito isso, então vou agora enumerar os meus alunos. Vou começar pelo número 1, não importa quantos números eu tenha, eu venho aqui para o canto inferior direito e vou arrastar, clico e arrasto até a última opção e vou para aqui, para essa caixa de opções que aparece, vou colocar a opção preencher em série e a partir desse momento os números estarão alinhados. Essa opção é muito importante, sobretudo quando nós estamos a trabalhar com números extensos, muito importante. Vamos agora criar o nosso aluno. O primeiro vai ser o Antônio Gabriel. Antônio Gabriel. Vamos só colocar dois nomes, o primeiro e o último. A segunda vamos meter Angelina Marcos. Terceiro vamos colocar aqui Marcos Novo. Desculpa, Marcos Novo. Lembrando que esses nomes são aleatórios. Outro nome que eu vou colocar é Yolanda Mateus e por último vou colocar aqui Zeferino Chicuma. Ok, a partir daqui eu vou para os sexos, M ou F simplesmente, vou colocar M aqui, F aqui, M aqui, F aqui e M aqui. Vamos falar de nascimento. Vamos supor que o Antônio Gabriel nasceu em 2005, Angelina 2006, Marcos 1999, Yolanda, vamos lá ver, 2002, Joseferino 2005. A idade, como é que eu vou calcular a idade dessas pessoas? Olhando para o ano atual e subtraindo pelo ano de nascimento. Então vou colocar aqui sinal de igualdade, vamos colocar uma fórmula. Para criar uma fórmula, para que o Excel reconheça que agora estamos a trabalhar com uma fórmula, colocamos primeiro o sinal de igualdade. Então a idade vai ser igual ao ano atual, que é 2025, menos o ano de nascimento. Então clico simplesmente aqui nessa célula onde aparece o ano de nascimento e ele vai aparecer aqui o endereço da célula, que é D6. Quando eu clicar na tecla Enter, automaticamente aparecerá a idade. Então eu venho para aqui, que é para esta célula que já tem uma fórmula, e vou copiar a formatação dessa célula. Como é que eu copio a formatação? Desculpe, não, a configuração dessa célula. Eu vou aqui para o canto inferior direito, clico sem largar e arrasto até o fim. E ele vai criar aqui as idades dos alunos de acordo ao ano de nascimento. Notem que se eu alterar aqui o ano de nascimento para 2008, por exemplo, também vai alterar a idade, que era 19, agora apareceu 17. Ok, então vamos agora para o Mac. Vamos colocar algumas notas aleatórias. Vou colocar aqui no Mac 19, nota da prova do professor 12, prova trimestral 12, notando que a média trimestral deve ser calculada de forma automática. Vou aqui para Angelina 11, 7, 8,5. Vamos para o Marcos, vamos colocar aqui 12, 15. Vamos para aqui, vamos colocar 8, 7, 6. Joseferino vamos colocar 13, 11, 15. Ok. Aqui o que é que vamos fazer? Vamos colocar agora uma fórmula para calcular a média trimestral. Vem para aqui para a média trimestral. Já sabemos que quando queremos colocar uma fórmula, colocamos o sinal de igualdade, então colocamos igual. E vamos para a fórmula, vamos procurar uma fórmula aqui no Excel que é média. Então vou clicar na letra M e vai aparecer várias opções aqui. Eu vou escolher a opção média, dou duplo clique aqui onde aparece média e a partir daí seleciono do MAC sem largar, clico sem largar e vou até a nota da prova trimestral e depois dou um Enter. Automaticamente vai aparecer aqui a média trimestral.
Então, feito isso, vou copiar a configuração dessa célula para as restantes células, para que a forma seja a mesma, independentemente dos dados que sejam contidos. Então, eu vou clicar aqui, arrastar até o final, e reparem que a média foi calculada de forma automática. Agora, aqui na média trimestral, deve ter pelo menos 2 casas decimais. Se nós notarmos, aqui tem várias casas decimais na primeira, na segunda tem também várias, mas nós precisamos simplesmente de 2. E aqui onde tem 13 não tem nenhuma casa decimal, mas nós também precisamos de 2 casas decimais. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar o conteúdo e venho para aqui onde está no submenu número e tenho 2 opções: diminuir casas decimais, e aqui tem aumentar casas decimais. Eu vou clicar primeiro em diminuir. Reparem que ele diminuiu com base naquele que tem mais casas decimais. Então vou diminuindo até 2 casas decimais. A partir desse momento nós temos a média trimestral. No segundo trimestre vamos colocar outras notas, mas vou copiar simplesmente e colar, que é para evitar que o tempo nos prejudique. Então clico, simplesmente vou copiar e colar e vou alterar uma nota ou outra. Aqui, por exemplo, vou colocar 15, aqui 11, só para variar as notas. 8, 12, 9, 15, aqui pode ser 11, aqui 15, 8. Ok, feito isso, então vou colocar o sinal de igualdade. Isso aqui é igual, já sabem, a forma é média, porque nós queremos achar a média. Então vou dar duplo clique e vou clicar no Mac até anotar a palavra do professor. Feito isso, então dou um Enter e ele calculou de forma automática. Vou arrastar, copiar a configuração para o final. E como eu já tenho uma configuração aqui, a formatação, neste caso já na configuração que é formatação, porque nós temos aqui 2 casas decimais, aqui temos várias. Então eu clico simplesmente vou nesse elemento que está correto, que nesse caso tem 2 casas decimais, vou para aqui para o pincel de formatação, clico e vou arrastar aqui na média trimestral até no final. Clico sem largar e arrasto até no final. Ele já vai obter as mesmas características do outro. Por fim, nós temos aqui agora a média trimestral do terceiro trimestre, que também vamos fazer o mesmo. Isso é igual a M, média. No caso, vamos clicar sem largar, selecionamos as 3 opções, daí vamos copiar a formatação. E por último, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui com o pincel de formatação, um dos dados que está correto, e selecionamos até o final. Neste caso agora temos as 3 médias trimestrais. Feito isso, estamos em condições agora de criar mais um campo aqui na nossa tabela. Vamos mesclar e centralizar essas 2 células e vamos colocar MF. MF significa média final. O que é a média final? A média final é obtida calculando a média do primeiro trimestre, a média do segundo trimestre e a média do terceiro trimestre. Nesse caso, somamos essas 3 médias e achamos uma média geral, é que vai ser a média final para saber se o aluno aprovou ou não. Então vamos agora colocar esse campo aqui na nossa tabela. Vamos fechar um pouquinho por causa do espaço, já está a ficar curto e vamos precisar ainda de alguns dados. Então como é que vamos fazer? Como aqui nessa célula podemos diminuir todas ao mesmo tempo, então eu vou clicar aqui, vou selecionar essas células todas, mas por cima, a partir daqui de cima mesmo. Assim que aparecer essa seta eu clico sem largar e arrasto até a última e vou fechar simplesmente uma delas para as outras obtiverem o mesmo tamanho no caso. Então vou fechar simplesmente essa e reparem que todas as outras obedeceram ao mesmo tamanho. Na média final, conforme já sabemos, vamos achar a média das 3 médias, nesse caso a média do primeiro trimestre, a média do segundo trimestre e a média do terceiro trimestre. Então vamos clicar aqui em média, ou podemos achar de uma outra forma. Vamos abrir parênteses, vamos colocar esta mais esta mais esta, fechamos o parênteses, é dividir por 3, porque eles são 3. Essa é uma outra forma de calcular a média que também é válida. Então a partir daí simplesmente arrastamos e ele vai fazer o mesmo com os restantes alunos. Feito isso, na média final só devemos ter um único
valor, não pode ter nenhuma casa decimal. Então venho para aqui, vou diminuir as casas decimais de maneira a eliminar todas elas e ficar simplesmente um único número, arredondado de forma por excesso nesse caso, por excesso e por defeito. E aqui vamos colocar um outro campo que é resultado, para saber se o aluno aprovou ou se reprovou, se transita no caso ou não transita. Então no caso vamos aqui colocar essa opção. E como é que nós vamos fazer aqui? Vamos lá prestar muita atenção. No resultado eu vou colocar uma fórmula igual a se, reparem, apareceu aqui o se, vou dar duplo clique, que é para ele criar aqui neste caso a nossa fórmula. Primeiro passo que nós vamos colocar é o teste lógico. Qual é o teste lógico? Se este valor que está aqui na média final for menor ou maior, vamos supor isso, maior que 9,5, coloco agora aqui, reparem que aqui o compilador do Excel está me pedindo ponto e vírgula, então eu vou colocar ponto e vírgula. Se isto for verdade, então vou abrir aspas e vou colocar que o aluno transita, fecho aspas, coloco ponto e vírgula de novo. Se não, se isso aqui não for verdade, se R6 nesse caso, se o valor da célula R6 não for maior que 9,5, então o aluno não transita. Então vou colocar aqui aspas, não transita, fecho aspas, fecho parênteses e dou enter. Reparem que para este caso o aluno transita. Vamos ver para baixo se ele transita. Como já sabemos, é só copiar a configuração, clicamos aqui, arrastamos até o final e reparem, vamos só ajustar aqui essa tabela, essa coluna no caso. Reparem que 9 não transita, 7 não transita, 13 transita. Então a fórmula foi criada. Um outro aspecto que nós devemos ter em conta quando estamos a trabalhar com pauta, mini pautas no caso, é a questão das notas. Aquelas notas que forem inferior que 10, no caso das notas, deve ser pintado a vermelho. E aquelas que são maior do que 10, maior ou igual a 10, devem ser pintadas a azul. Mas nas médias aqui é um pouquinho arriscado fazer dessa forma. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar simplesmente as notas que vão do primeiro trimestre até o terceiro trimestre, na média final, depois vamos colocar uma outra condição. Vamos aqui, formatação condicional, no menu página inicial, clicamos, vamos escolher a segunda opção, regras de primeiro e último, e vamos para mais regras. Aqui vamos escolher a segunda opção, formatar apenas células que contenham, e a partir daí escolhemos o valor da célula é maior ou igual a 10, escolhemos essa opção, é maior ou igual a 10, sempre que for maior ou igual a 10, então tem que ser pintado a azul. Então vamos aqui para a cor, escolhemos a cor azul, clicamos aqui e damos um enter. De novo aqui e reparem que já pintou. Não vamos tirar essa seleção, vamos de novo aqui na formatação condicional, clicamos, vamos na segunda opção e vamos para mais regras. Escolhemos a segunda opção, formatar as células que apenas contenham, e vamos aqui, se o valor da célula é menor, lá já metemos maior ou igual a 10, né? Então aqui vamos meter menor do que 10, então vamos formatar aqui. É importante que cada um de nós tenha noção daqueles intervalos. Neste caso, os números que são maior ou igual a 10 é positiva. Se for menor do que 10 é negativa e tem que ser pintado a vermelho. Então vamos para aqui, clicamos e damos um OK e depois outro OK. Reparem que já pintou de forma automática. Já aqui na média final, já não é maior ou igual a 10, porque ele vai arredondar. Então seria melhor colocar maior ou igual a 9,5 transita, menor do que 9,5 não transita. Então vamos criar uma regra, ou seja, maior ou igual a 9,5 pintamos azul e menor do que 9,5 pintamos a vermelho. Então vamos para a formatação condicional, regras primeiros e últimos, mais regras, de novo, maior ou igual,
9,5, vamos formatar como sendo azul, damos um OK. Sem tirar a seleção, vamos de novo lá, criar a formatação e vamos para aqui. O que é que vamos fazer aqui? Segunda opção, menor do que 9,5, então pintamos a vermelho. Damos um OK e neste momento está concluída a nossa mini Paula. Então é isso que nós queríamos fazer, lembrando que nós também essa formatação, no caso do, podemos estender aqui se for transita azul, se for não transita vermelho, simplesmente da mesma forma que nós colocamos, vamos selecionar aqui essas opções, vamos para a formatação condicional, vamos aqui de novo da mesma forma, escolhemos a segunda opção. Se o valor da célula for igual a transita, então formatamos com a cor azul. Vamos colocar esse azul aqui. OK. Ainda aqui nesta senda, vamos de novo, criamos a outra regra. Vamos para a segunda opção, se for igual a não transita, então formatamos e colocamos aqui a opção vermelho. Lembrando que esse transita não transita tem que ser exatamente igual àquele que nós temos aqui nas nossas células. Ok, prontos, esse é o final da nossa videoaula e os próximos vídeos teremos novos conteúdos.